Olá, seja muito bem-vindo ao canal Biblioteca Humana. Aqui você descobre a verdadeira história por trás dos acontecimentos que marcaram a humanidade. Imagine abrir um livro escrito há quase 2000 anos e encontrar nele criaturas assustadoras, monstros com vários chifres, cabeças, coroas e poderes que parecem desafiar qualquer explicação. Agora imagine descobrir que, segundo o próprio texto bíblico, essas criaturas não aparecem simplesmente para assustar. Elas representam poderes, reinos, sistemas e acontecimentos que mudariam o destino da humanidade. Estamos falando do livro de Apocalipse. E hoje, no Biblioteca Humana, vamos conhecer 7 das figuras bestiais mais misteriosas do Apocalipse. Mas existe um detalhe importante. Nem todas essas criaturas são interpretadas da mesma maneira. Algumas são claramente associadas pelo próprio texto a determinados poderes. Outras continuam sendo objeto de debates entre estudiosos, teólogos e historiadores. E talvez a maior surpresa seja descobrir que uma dessas criaturas está diretamente ligada a uma cidade conhecida como Babilônia. Então fique até o final, porque a última besta é uma das imagens mais enigmáticas de todo o livro. A besta que sobe do mar. Nossa primeira criatura aparece em Apocalipse capítulo 13. João descreve uma besta que sobe do mar. Ela possui 10 chifres e 7 cabeças, além de características associadas a diferentes animais. À primeira vista, parece simplesmente um monstro. Mas o simbolismo é muito mais profundo. Na tradição bíblica, animais monstruosos podem representar poderes e reinos. No livro de Daniel, por exemplo, animais são utilizados para representar grandes impérios. E em Apocalipse, essa linguagem simbólica retorna. A besta recebe autoridade e exerce grande influência sobre os habitantes da terra. Quem ou o que essa besta representa? Ao longo da história, diferentes interpretações surgiram. Alguns associaram a besta ao Império Romano. Outros enxergaram nela uma representação mais ampla de governos humanos que se tornam opressores e se colocam contra Deus. Se essa primeira besta representa poder político e autoridade sobre as nações, quem está por trás dela? É exatamente aí que surge outra figura. A besta da terra. O poder que engana. Enquanto a primeira besta surge do mar, Apocalipse 13 apresenta outra criatura. Dessa vez ela surge da terra, e seu papel parece ser diferente. Ela exerce autoridade e realiza sinais que impressionam as pessoas. Mais do que simplesmente conquistar pela força, essa figura utiliza persuasão e engano. Ela convence os habitantes da terra a prestar lealdade à primeira besta. É aqui que aparece uma das imagens mais famosas do Apocalipse, a marca da besta. O texto fala sobre uma marca associada à mão direita ou à testa e também menciona um número, 666. Ao longo dos séculos, milhões de pessoas tentaram descobrir exatamente o significado desse número. Alguns relacionaram o 666 a nomes de governantes, outros interpretaram o número simbolicamente. Uma das explicações históricas mais conhecidas relaciona o número ao imperador Nero, através de cálculos utilizando valores numéricos das letras de seu nome em uma forma hebraica. Mas o texto também apresenta uma dimensão espiritual. A questão não parece ser apenas qual é o número. A pergunta mais profunda é: a quem o ser humano decide entregar sua lealdade? E isso nos leva a uma das imagens mais assustadoras do livro. O dragão. O poder por trás das bestas. Agora chegamos ao verdadeiro centro do conflito. Em Apocalipse capítulo 12, aparece um grande dragão vermelho. E dessa vez, o próprio texto identifica a criatura. O dragão é chamado de a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Aqui não existe a mesma dúvida interpretativa. O dragão representa Satanás. Ele aparece como adversário da mulher e do filho e entra em conflito com as forças celestiais. Mas existe algo interessante. O dragão não trabalha sozinho. Ele entrega autoridade à besta. Isso cria uma espécie de estrutura simbólica. O dragão fornece poder, a besta exerce autoridade e outra figura conduz as pessoas ao engano. É uma representação do conflito espiritual apresentado pelo livro. E agora vem uma pergunta. Se o dragão representa Satanás, quem é a mulher que aparece em Apocalipse 17 associada à Grande Babilônia? Prepare-se, porque essa é uma das imagens mais controversas de todo o Apocalipse.
A besta escarlate. Apocalipse capítulo 17 apresenta uma mulher sentada sobre uma besta escarlate. A criatura possui novamente 7 cabeças e 10 chifres. A mulher é chamada de Babilônia a Grande. Ela aparece associada à riqueza, poder, corrupção e influência sobre os reis da terra. Mas o detalhe mais curioso está nas 7 cabeças. O próprio texto apresenta uma explicação simbólica envolvendo 7 montes e também 7 reis. Por causa disso, ao longo da história, muitos intérpretes relacionaram essa passagem à cidade de Roma, conhecida historicamente por suas 7 colinas. Mas é importante fazer uma distinção. O texto utiliza simbolismo complexo e existem diferentes interpretações sobre o significado de Babilônia. Para alguns, ela representa a Roma antiga. Para outros, representa um sistema mundial de poder, riqueza e corrupção. E talvez o mais importante seja que Babilônia não é apresentada apenas como uma cidade. Ela representa uma estrutura de influência capaz de seduzir nações. E é justamente aqui que o Apocalipse apresenta uma das suas maiores advertências. Aquilo que parece poderoso pode estar condenado à queda. Mas ainda existem outras criaturas, e uma delas aparece ligada diretamente à visão de Daniel. A besta com 10 chifres. Para entender essa criatura, precisamos voltar ao Antigo Testamento. No livro de Daniel, capítulo 7, o profeta tem uma visão de 4 grandes animais. O último deles é especialmente assustador. Ele possui 10 chifres. Daniel pergunta sobre o significado daquela visão e recebe uma explicação envolvendo reinos e poderes. Séculos depois, João utiliza imagens semelhantes no Apocalipse. Isso não parece ser coincidência. O Apocalipse está profundamente conectado às imagens e símbolos encontrados no livro de Daniel. O chifre, dentro desse simbolismo, está relacionado ao poder. E os 10 chifres aparecem novamente representados como reis. Isso significa que devemos olhar para essas criaturas não apenas como monstros literais. Elas fazem parte de uma linguagem simbólica utilizada para falar sobre poder, autoridade, impérios e conflitos entre forças humanas e espirituais. E agora chegamos a uma criatura que talvez seja ainda mais estranha. A besta que parecia um cordeiro. Essa criatura aparece em Apocalipse 13. E existe algo extremamente interessante nela. Ela possui 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas fala como um dragão. A aparência transmite uma imagem de inocência, mas a voz revela outra natureza. Esse contraste parece ser justamente o ponto. Ela representa uma força que pode parecer boa, legítima ou confiável, mas que conduz as pessoas ao engano. E aqui está uma das grandes mensagens simbólicas do Apocalipse. O perigo nem sempre aparece com uma aparência assustadora. Às vezes ele pode parecer convincente, pode parecer religioso, pode parecer político, pode parecer moral. Pode até parecer uma solução para os problemas da humanidade. É por isso que essa criatura continua sendo tão debatida. Mas existe uma última besta. E talvez ela seja a mais misteriosa de todas. A besta do abismo. Em diferentes momentos do Apocalipse, encontramos referências a criaturas associadas ao abismo. Uma das imagens mais impressionantes aparece quando uma entidade semelhante a uma besta emerge desse lugar. O abismo, no simbolismo apocalíptico, aparece como uma região associada às forças do caos e do mal. Em Apocalipse 11, surge uma besta que sobe do abismo e combate as 2 testemunhas. Mais tarde, em Apocalipse 17, aparece novamente a ideia de uma besta que era, não é e está para subir do abismo. Essa linguagem é propositalmente misteriosa. Ela cria a sensação de algo que desapareceu, mas pode retornar. Algo que parecia derrotado, mas ainda possui influência. E isso nos leva a uma das maiores mensagens do Apocalipse. O mal pode parecer invencível por algum tempo, mas sua vitória não é definitiva. O grande mistério por trás das bestas. Depois de conhecer todas essas criaturas, talvez você esteja pensando, mas elas são reais? A resposta depende da interpretação. Alguns leitores entendem determinados símbolos como referências a acontecimentos históricos. Outros enxergam profecias ainda futuras, e existem aqueles que interpretam grande parte das criaturas como símbolos espirituais de poderes que se repetem ao longo da história. Por isso, afirmar que existe apenas uma interpretação possível seria simplificar demais o texto.
O próprio gênero apocalíptico utiliza símbolos, chifres, cabeças, dragões, bestas, estrelas, números, montanhas. Todos esses elementos fazem parte de uma linguagem simbólica, e talvez o objetivo principal não seja fazer o leitor descobrir simplesmente qual monstro representa qual país. A última revelação. O Apocalipse não começa com as bestas e também não termina com elas. Depois de todas essas imagens de guerras, perseguições, poderes e criaturas monstruosas, o livro apresenta a queda de Babilônia, a derrota das forças do mal e, finalmente, uma nova criação. Ou seja, as bestas não são o final da história. Elas representam conflito, representam poder, representam engano, representam oposição. Mas o Apocalipse aponta para uma conclusão em que esses poderes finalmente perdem sua autoridade. E talvez essa seja a maior mensagem escondida por trás de todas essas criaturas. O livro não foi escrito simplesmente para assustar. Ele foi escrito para mostrar que, mesmo quando o mundo parece dominado pelo caos, a história ainda possui um destino. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas bestas você acha mais misteriosa? A besta do mar, a besta da terra, o dragão, Babilônia ou a besta do abismo? Escreva nos comentários. E se você gosta de histórias bíblicas, mistérios antigos e acontecimentos que atravessaram milhares de anos, inscreva-se no Biblioteca Humana, porque aqui sempre existe uma nova história esperando para ser descoberta. E lembre-se, alguns mistérios foram esquecidos pelo tempo. Nós estamos aqui para lembrá-los.